noite, está no ar o Jornal da Noite da MBC TV. Vamos a seguir acompanhar as principais notas informativas que marcam a atualidade nacional. A primeira-ministra Bem-vinda Levi defende a necessidade da preservação do legado histórico e cultural comum entre os povos de Moçambique e de Cabo Verde, baseado numa longa tradição de relacionamento. Levi falava este sábado na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, durante a cerimônia de comemoração dos 50 anos da independência deste país insular. Neste sábado, Cabo Verde engalanou-se para celebrar o jubileu da sua independência, um marco histórico que une este arquipélago a Moçambique por ter acontecido no mesmo ano e por ambos os países terem sido colonizados por Portugal. Esta afinidade histórica justificou a presença de Moçambique nos atos oficiais da festa, representado pela primeira-ministra Bem-vinda Levi. No discurso de ocasião, Levi defendeu a necessidade de reforço dos laços de irmandade consolidados desde o período da luta pelas independências dos dois países até o presente. A governante destacou a necessidade da preservação do legado histórico e cultural comum entre Moçambique e Cabo Verde para o benefício das atuais e futuras gerações, lembrando que os dois países têm uma longa tradição de relacionamento, partilham diversas afinidades, incluindo a mesma língua. A primeira-ministra enalteceu igualmente o papel desempenhado por vários nacionalistas, tanto de Moçambique quanto de Cabo Verde, como, por exemplo, Amílcar Lopes da Costa Cabral, Aristides Maria Pereira, Eduardo Mondlane e Samora Machel, que se destacaram na luta pela dignidade dos povos do continente e dos seus países. Levi reconheceu a relação de irmandade, amizade e solidariedade que une os dois povos e nações, tendo manifestado o interesse de Moçambique em consolidar cada vez mais essa relação. Além da primeira-ministra de Moçambique, também testemunharam a celebração dos 50 anos da independência de Cabo Verde, os presidentes de Portugal, Guiné-Bissau, Senegal, entre outros. O sociólogo moçambicano e comentador da MBC TV, Elísio Macamo, alega que a juventude da Frelimo e outros órgãos sociais deste partido são mais leais ao sistema do que aos ideais que o mesmo devia proteger. Macamo vai mais longe ao afirmar que as manifestações pós-eleitorais provaram que o ex-candidato presidencial, Venâncio Mondlane, é a versão má da Frelimo. O país está ainda na ressaca das celebrações dos 50 anos da sua independência. Inevitável ou mesmo impossível é falar-se deste marco sem menção à Frelimo. Foram-se os tempos e perderam-se os ideais. Isto pelo menos na visão do sociólogo e comentador residente da MBC TV, Elísio Macamo. Aliás, Macamo afirma que a juventude e membros do partido são mais leais a esse sistema do que às convicções que os libertadores defenderam durante os primeiros anos que se seguiram à independência. A ideia de que a mudança só é possível com a violência, que ninguém deve nada a ninguém, que quem pensa diferente é inimigo do povo e que a construção só se pode fazer a partir dos escombros do presente, é a Frelimo no seu pior. Com o andar do tempo, criou-se um ambiente político em que a lealdade a esse sistema passou a ser mais importante do que a lealdade aos ideais que ele devia proteger. O sociólogo apontou o sistema como estando por detrás do impedimento do chefe de Estado para fazer reformas profundas no modelo de governação do país. É esta lealdade ao aparelho que impede o atual presidente, ele também um jovem tipicamente da Frelimo, de elaborar um projeto político verdadeiramente transformador, porque um projeto dessa natureza precisaria de recuperar os ideais, o que implicaria uma reforma profunda da Frelimo. E como sabemos, madeira não pode moldar o carpinteiro. Para Elísio Macamo, as convulsões político-sociais que se seguiram depois das eleições gerais de 2024 provaram até que o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane
transformou-se numa versão frelimista por, durante as manifestações, ter colocado os seus interesses por cima dos coletivos. O político Venâncio Mondlane, não necessariamente a pessoa de Venâncio Mondlane, é mais frelimo do que ele pode imaginar. A sua visão messiânica da política, a sua convicção de que só ele, ou só quem pensa como ele, está verdadeiramente comprometido com o bem comum, mas acima de tudo a convicção manifestada durante as manifestações violentas, que os fins estão acima dos meios, portanto, que a persecução de um direito legitima a violação dos direitos dos outros, são um outro lado da lealdade ao aparelho, não aos ideais. É a Frelimo na sua versão trágica. Ainda no seu espaço de comentário semanal aqui na MBC-TV, Elísio Macambo criticou o que chamou de privatização de efemérides. Porque, infelizmente, a Frelimo, incapaz de ler os sinais dos tempos, preferiu privatizar a efeméride. Indiferente à contestação, até certo ponto legítima, do que ela fez da independência, a Frelimo preferiu usar um momento para se celebrar. A entrada triunfal em veículo aberto ao estilo do Papa, do Presidente da República, ficou mal, pelo menos aos meus olhos. A rubrica de opinião do sociólogo Elísio Macambo passa todos os sábados no Jornal da Noite, aqui na MBC. Governo, setor público e parceiros internacionais devem criar mecanismos, linhas de apoio técnico e políticas públicas que garantam a inclusão dos pequenos no processo da transformação digital em Moçambique. Defendida pelo presidente da Vodacom Moçambique, Lucas Chachin, a ideia funda-se no fato de que o país deve transformar-se num polo de referência em termos de inclusão digital. A transformação digital já não é futuro, mas sim presente. Mas apesar desta nova realidade, acompanhada pelo crescente índice de crimes associados a ataques cibernéticos para roubo de informações e dados, Chachin afirmou que persistem ainda muitas hesitações para se apostar em soluções digitais. A percepção de muitos ainda é de que a cibersegurança tem um custo, um luxo tecnológico, algo reservado às grandes multinacionais ou às instituições financeiras. A verdade, no entanto, é que a ausência de segurança digital tem um custo infinitamente maior, tanto econômico, reputacional e social. Porém, esta realidade não abarca todos, pois há os que, mesmo pretendendo, não têm condições para embarcarem no processo da transformação digital. Como garantir que as PMEs e startups em Moçambique tenham acesso a soluções de cibersegurança acessíveis, eficazes e adaptadas à sua realidade? Esta é uma responsabilidade partilhada entre setor privado, governo e parceiros internacionais. Chachin não só defendeu a inclusão dos pequenos, como também avançou uma solução sobre como esse processo poderá ser concretizado. Temos de criar mecanismos de incentivo, linhas de apoio técnico e políticas públicas que não deixem os pequenos para trás. A inclusão digital, que tanto promovemos, deve ser acompanhada de inclusão em proteção digital. Segurança digital e ambiente de negócio saudável devem andar lado a lado e não apenas em direções opostas. O PCA da Vodacom, Lucas Chachin, falava semana passada em Maputo, durante as sessões de debate de CEO Summit, sobre temas econômicos, incluindo a transformação digital. A empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique comemora amanhã, 7 de julho, 130 anos de existência. Para assinalar a efeméride, a empresa vai, a partir desta segunda até quarta-feira, brindar os utentes com passagens grátis em todos os comboios do Sistema Ferroviário Sul e Centro, designadamente nas linhas de Ressano Garcia, Goba e Limpopo, no Sul, e Sena, Machipanda e Maromeu, no centro do país. Com a iniciativa, o CFM pretende celebrar o legado e papel social fundamental da empresa na garantia de ligações seguras entre as várias regiões remotas do país e no transporte de pessoas e bens a preços acessíveis. Empresa secular, o CFM é uma das companhias estratégicas do Estado,
destacado no seu grande contributo para o desenvolvimento de Moçambique através da rentabilização do seu vasto patrimônio ferroportuário colocado ao serviço de Moçambique e das economias dos países vizinhos. Com o legado histórico de ser uma das empresas que mais emprega no país, o CFM é igualmente reconhecido pela sua grande intervenção na promoção e desenvolvimento dos setores de saúde, educação e desporto, isso no plano de implementação dos seus programas de responsabilidade social. Presentemente, o CFM intervém também na área de transporte aéreo depois de lhe ter sido atribuído pelo governo o papel de uma das empresas acionistas na Companhia de Bandeira LAM, onde ela deverá contribuir para a reestruturação desta transportadora nacional. Fica para trás esta informação. Vamos agora avançar com outras notícias. O filósofo Severino Ngüenya defende que não se pode negligenciar a necessidade de, em Moçambique, ter que se dividir por todos o que a economia produz, recordando que é a justiça social estabelecida por Samora Moisés Machel, primeiro presidente de Moçambique, quando da vigência do sistema socialista. As nossas diferenças são maneiras diferentes de falar, de estar, de dançar, e esta heterogeneidade, esta diferença, muitas vezes é vista simplesmente como contraposição, como conflito, o que não é verdade. Esta diferença pode ser como numa equipe de futebol, em que quando há 11 jogadores, não podem todos ser Messi ou Ronaldo, jogar para marcar golos. Há aqueles que têm que estar na baliza, na esquerda, na direita. E quanto melhor um treinador consegue ter uma equipe com jogadores com características diferentes, mais a equipe é equilibrada e mais ela tem possibilidades de sucesso. Então, justiça para nós moçambicanos significa, de facto, não fazermos a economia da distribuição. Não podemos negligenciar a necessidade que temos de repartir por todos o pouco ou muito que a sociedade tem, o pouco ou muito que a nossa economia produz, o pouco ou muito que os nossos recursos naturais, que são muitos e constituem uma grande riqueza neste momento, podem trazer para o país. Não podemos permitir-nos de ter aqueles que vivem até com helicópteros privados, quando do outro lado temos pessoas que morrem literalmente de fome. Pessoas que vivem em palácios e outros em palhotas. Pessoas que podem mandar os filhos estudar fora e outros que não têm o mínimo para dar sapatilhas, açúcar, para que a criança possa se vestir e alimentar antes de ir à escola da manhã. Toda a costura, toda a justiça que negligenciasse este aspecto material não conseguiria chegar ao seu objetivo. Porém, ao lado deste objetivo material, a vida dos homens é feita também da dimensão espiritual, desta beleza, desta contribuição que cada um na sua diferença, como uma equipe de futebol pode trazer para que a equipe jogue melhor, tenha diferenças, se complemente. E talvez é nesta harmonia, é nesta capacidade de ter um coro sinfônico que pode ser trazido pelas nossas diferenças que se encontra, de facto, a dimensão da justiça em Moçambique. Vamos agora observar uma breve pausa ao Jornal da Noite. Voltamos em instantes. Até já. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós
garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play a tua maneira. Play a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. Uau! TMT, o mundo digital em sua casa. Seja bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite. Vamos continuar a olhar as notícias. O coletivo de júri da terceira edição do Prémio Literário Mia Couto apresentou na última sexta-feira a lista de 10 finalistas de um total de 36 candidatos ao concurso para as categorias de poesia e prosa. Instituído pela Associação Culemba em parceria com a Colnerder, o Prémio Literário Mia Couto pretende estimular a produção literária de qualidade no país, distinguindo as melhores obras publicadas anualmente. A promoção da literatura moçambicana ganha mais um impulso com o anúncio dos finalistas da terceira edição do Prémio Literário Mia Couto. A distinção, que visa reconhecer as melhores obras publicadas anualmente por autores nacionais, é uma iniciativa da Associação Culemba em parceria com a Colnerder de Moçambique. As inscrições para o concurso desta edição foram abertas no passado dia 11 de abril e, desde então, um coletivo de júri teve a missão de avaliar 36 trabalhos que foram submetidos. Nesta sexta-feira, foram finalmente revelados os 10 finalistas divididos entre as categorias de poesia e prosa. Na categoria de poesia, os 5 nomes e obras em destaque são As Coisas do Morto, de Francisco Guita Júnior, Instalação do Corpo, de Léo Cote, O Pouso do Casco, de Lino Mucuruza, Tocar o Ser, de Sânia Lacute e Um Umbigo Arde na Boca, de Ponde. Já para o prémio em prosa, concorrem as seguintes obras e autores: A Queda do Maconde Chipapata, Tramas e Revoltas, de Celestino Joanguete, As Origens de Lavimó, da Verônica, Névoa na Sala, de Mélio Tinga, O Código das Serpentes, de Helder Muteia e Última Memória, Entrevista com Citói, de Lúcio Manjate. O anúncio dos vencedores está previsto para agosto e a cerimônia de premiação será realizada a 5 de setembro na cidade da Beira. Cada autor premiado irá receber 400 mil meticais, montante financiado pela Colnerder de Moçambique. O júri desta edição é presidido por Nathaniel Ngomane, que é coadjuvado por Teresa Noronha, Vanessa Riambau Pinheiro, Joaquim Arena e Marcelo Panguana. O concurso, ora em realização, destina-se a reforçar o papel da literatura como espelho da identidade nacional e que celebra mais uma vez o legado do escritor Mia Couto.
O músico MC Roger diz que 50 anos depois da independência tem orgulho do que Moçambique é atualmente, resultado do que foi possível fazer diante de vários desafios. Contudo, o dono do hit, Patrão é Patrão, critica o que chama de imediatismo por parte da juventude moçambicana, que alegadamente não reconhece os esforços empreendidos pelos que lutaram pela pátria. Mas quem está aí? Mas como quem está aqui? Patrão é patrão. Não faça confusão e abra o portão. A rubrica Moçambique 50 anos deste sábado recebeu uma figura que dispensa a apresentação. Trata-se de Rogério Diniz ou simplesmente MC Roger, uma figura destacada na arena musical moçambicana. Tal como é de praxe, o programa convidou o cantor a fazer a sua radiografia sobre os 50 anos do Moçambique independente, tendo destacado, primeiro, que ele é um patriota e, segundo, que Moçambique fez o que foi possível para enfrentar os desafios que se impuseram ao longo da sua caminhada como país. Não, eu tenho muito orgulho do percurso que o país fez até aqui. O país fez aquilo que era possível, tendo em conta todos os desafios que nós encontramos o país, quando o país foi liberto. Então era um país que pronto, estava bom na altura, porque nós se calhar nem sequer sabíamos o que é qualidade de vida, não é? Sabíamos, mas quer dizer, é preciso reconhecer que este Moçambique de hoje, naturalmente, nós estamos a lidar com uma sociedade exigente e uma juventude que quer as coisas agora. A juventude de hoje não é uma juventude com paciência, não, quer resultados imediatos. E isto também não facilita para qualquer governante garantir resultados imediatos. MC Roger enalteceu o papel dos antigos combatentes que, na sua opinião, assumiram uma missão nobre por terem sacrificado a sua juventude em prol de um bem maior, a independência nacional. Dizer que eu tenho muito orgulho do papel e do trabalho que foi feito pelos combatentes de luta da libertação de Moçambique. Esses nossos compatriotas fizeram um trabalho que eu considero nobre, que é sacrificar a sua juventude. Alguns tombaram em combate, mas tudo isso por um bem maior. Para quê? Para libertar os homens e a pátria. Então, quer dizer, nós temos que valorizar esses mais velhos. 50 anos depois, Moçambique tem na liderança o seu 5º presidente da República, dentro de um novo contexto de desafios sociais, políticos e econômicos. A respeito, MC Roger afirmou que deposita confiança no presidente Daniel Chapo para responder aos anseios da nação moçambicana. Eu tenho estado a acompanhar e tenho tentado contribuir com as minhas plataformas das minhas redes sociais para dar visibilidade ao trabalho que ele está a fazer, porque eu considero nobre e eu tenho a certeza de que a curto e longo prazo nós vamos ter grandes resultados como o trabalho que o presidente Daniel Chapo está a desenvolver e com a dinâmica de governação que ele está a imprimir. E eu acho que, de facto, o jovem está preparado. No começo até fiquei um pouco na dúvida, mas agora tem estado a mostrar, basta olharmos nos resultados que foram apresentados no âmbito dos 100 dias, para dizer que, de facto, aquilo foi um trabalho ali, como eu digo na minha música dos 50 anos, o país tem desafios, mas o país tem rumo também. MC Roger iniciou a sua carreira musical na década 90. 7 anos depois, lançou o primeiro CD, Moçambique Minha Paixão, marco do seu primeiro sucesso, intitulado Em Maputo Eu Me Sinto Bem. Com mais de 10.000 cópias vendidas, a obra valeu a conquista de um disco de prata pelo artista, que de seguida arrecadou mais 3 discos de ouro. Na sequência, MC lançou mais 2 álbuns nos quais contracenou com Mr. Arsen. Depois desta parceria, MC Roger decidiu trilhar por uma carreira solo. Em 2007, lançou o single intitulado Patrão e Patrão, cimentando a sua grande influência na arena musical nacional.
Com MC Roger na rubrica Moçambique 50 anos, colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Acompanhe a seguir o programa A Semana com Salomão Moiana. Boa noite.